Fala, gente, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, né? A depender do horário aí que você vai estar nos escutando ou nos assistindo. Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast e nem tudo é política. E hoje a gente vai tratar de um tema um pouco diferente que a gente está acostumado a tratar aqui. Geralmente esse tema é motivo de muita polêmica por aí entre os bares, entre os gabinetes políticos. E aí, eu tô aqui com uma grande referência dessa área. Seja muito bem-vindo, meu amigo, o dono Obrigado. do Instituto NAIPS, Isso, Instituto de Pesquisa. Então, é um tema que é muito, muito delicado hoje em dia. correto. As pessoas estão desacreditando cada vez mais. Existe aí, eu digo o seguinte, existe um setor da política que está tentando cada vez mais desacreditar das pesquisas, né, que rege muitas vezes para a gente ter uma noção de onde acertar, de onde está errando, né, como acertar. E aí hoje a gente vai aqui bater esse papo legal. Vamos falar aqui sobre as pesquisas, a importância das pesquisas para o Ótimo. nosso sistema democrático. Uhum. Mas antes de tudo, queria desejar aqui, né, seja muito bem-vindo Obrigado, ao Caio. nosso podcast Dentro da Política. E aí, para a gente começar aqui, queria falar um pouco, você falasse um pouco para a gente, quem é Jamerson, Isso. né? Assim, antes da gente entrar um pouco no CNPJ, vamos falar um Ok. pouco do CNPJ, do Do CPF, CPF. quem é Isso. Jamerson, para que as Isso. pessoas possam lhe conhecer também um pouco nessa Ótimo. trajetória. Ótimo, Caio. Ótimo. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. E espero que seja um papo bem interessante, bem agradável e que no final do podcast todo mundo possa entender um pouco melhor o que é o cenário de pesquisa, né? Eu sou Gemerson Dias, eu sou formado em administração de empresa, tenho especialização na área de comunicação, marketing e política e também sou cientista político. Iniciei minha carreira muito cedo, a partir dos 17 anos de idade. Eu já trabalhava em alguns institutos de referência do Brasil, que hoje nem existem mais, né, como o IBOP. Então, eu fui pesquisador do IBOP durante muito tempo. E ali eu comecei a me apaixonar pelaquela atividade e comecei a desempenhar esse papel como em carreira solo, sozinho. E a partir daí a gente abriu uma empresa, né? A gente virou um CNPJ em 2011, e a gente começou a fazer os nossos primeiros trabalhos, esses trabalhos de pesquisas voltados mais para dar acesso, trazer informação para o pessoal que fazia naquela época, Caio, a comunicação, o marketing político. Aquilo ali era o início do marketing político lá em 2011, onde a gente tinha algumas figuras que estavam bastante em evidência, como Duda Mendonça, que hoje já é falecido, entre outros que também já faleceram. E algumas agências aqui dentro do estado de Pernambuco contratavam nossos serviços para mensurar, para medir, para avaliar a imagem, para avaliar cenário político, cenário eleitoral e assim por diante. E daí a empresa, a partir de 2011, 2012, 13, 14, ela foi crescendo, 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 e ela passou a se tornar uma referência dentro do estado de Pernambuco. Né? Em 2020 a gente teve uma campanha excelente, a gente realizou mais de 50 pesquisas. Então assim foi muito trabalho, né, para uma empresa pequena ainda naquela época. E depois veio 2022, depois veio 2024, e hoje a gente se encontra no ranking dos 20 maiores institutos do Brasil. Dentro do Nordeste, a gente fica ali na casa dos 3 maiores do Nordeste, com vários trabalhos realizados durante esse período, né? Não só em Pernambuco, é importante enfatizar isso, mas também em todos os estados do Nordeste. Hoje a gente tem um corpo técnico bastante é, é, profissional, bastante competente. Antes era um corpo técnico bem pequenininho, hoje a gente já trabalha com mais de 85 pessoas no período eleitoral. Isso a gente coloca pesquisadores, supervisores, pessoal que que nos dá auxílio na área jurídica, porque pesquisa também envolve muita questão jurídica, e a gente vem aí desempenhando um papel de excelência. E a partir daí a gente se tornou-se uma referência, né, no segmento de pesquisa, não só pesquisa política, porque quando você olha um instituto, as pessoas pensam que o instituto só
só faz pesquisa eleitoral. Não é isso, gente. O Instituto ele faz pesquisa para banco, ele faz pesquisa para financeira, ele faz pesquisa para indústria, ele faz pesquisa para tudo. Ele faz pesquisa para o setor automobilístico e assim sucessivamente. Hoje, a política, ela absorveu isso, certo? De outros setores. É porque a política ela meio que divulga o resultado. E isso, Muitas empresas fazem as pesquisas para interno, consumo interno, não é isso? Isso, é Que também exatamente. funciona na política, o consumo interno, Bastante, né? bastante. Então, a política absorveu essas informações, absorveu a pesquisa para o seu dia a dia. E hoje, a gente, diariamente, a gente ouve falar de pesquisa eleitoral. Então, a gente está no ano par, esse ano a gente vai ter eleições, e aí diariamente a gente vê pesquisa com cenário para presidente, pesquisa para governador, e aí entre os senadores, entra toda essa pauta. E aí, evidentemente, que o Instituto de Pesquisas, com essa demanda desse período, eles ficam mais em evidência. E a gente está aí desenvolvendo um trabalho excelente. O ano retrasado, a gente fez mais de 250 pesquisas, né? Tanto pesquisas para consumo interno, como pesquisas que foram protocoladas no TSE. Hoje, acredito que não há, dentro do estado de Pernambuco, um município que a gente não tenha realizado uma pesquisa. Então, já são 14, 16 anos. Então, é muito tempo. Então, a gente já trabalhou, a gente já visitou muitas cidades, já coletou muitos dados, muitos números, né? Entrou naqueles empates da campanha eleitoral, né? De trazer pesquisa ali no forno na última semana, né? E assim, e hoje eu acho muito interessante que meus pesquisadores, quando estão executando serviço, as pessoas reconhecem, é a NAIPS, é aquela empresa tal, já ouvi falar, ela já fez algum trabalho na minha cidade, ou já fez numa cidade vizinha. Então, assim, é algo muito gratificante. E a coisa muito mais importante aqui, para que as pessoas possam entender. No mundo privado, Caio, tudo que se é feito antes é realizado uma pesquisa, um teste. Nada é feito de forma aleatoriamente. Por quê? Porque não pode haver erro. E hoje ainda a política, ela ainda, por incrível que pareça, nesse cenário todo aí de tantos é, lances, reclames, reportagens, a política ainda consome muito pouco pesquisa. Não é, Sim. não é a totalidade. Não é a totalidade. E o político brasileiro, na sua grande maioria, eles não têm acesso a esse tipo de atividade, esse tipo de trabalho. Por quê, Gemerson? Porque é um trabalho caro. Ainda é um trabalho caro. Por que pesquisa é cara? Porque tem uma demanda por trás, sabe, de engrenagem que faz com que o serviço se torne um serviço caro. Então, quando eu falo um serviço caro, eu quero dizer, em outras palavras, que é um serviço ainda de grife. Então, nem todo candidato consegue pagar para ter o serviço de uma pesquisa. Ele não consegue é, é, ter as informações necessárias de suas campanhas, porque o valor e o custo ainda é um valor um pouco, digamos assim, para a realidade um pouco caro. Né? Hoje a gente já vem mudando isso bastante, a gente está trazendo agora o lançamento que é a pesquisa digital, né? Isso vai baratear bastante o custo e o valor da pesquisa. Isso escala muito, porque você não atende apenas a sua região, mas também várias regiões do país de forma simultaneamente. E você consegue chegar ao público, um público maior, com o menor tempo possível. Ou seja, eu estou falando que antes, a pesquisa tradicional, que é a pesquisa que a gente fala, a pesquisa presencial, que o camarada ele sai de sua base, de sua sede, do seu instituto e vai até a cidade de Arapiraca e lá ele coleta as informações nos setores, né, que setores é igual à rua, que na pesquisa a gente não chama rua, nem quadra, nem avenida, não. São os setores, né? Os setores, é, isso demanda muito custo, né? Demanda muito custo e custo operacional. E com um modelo de pesquisa digital, não, a gente está eliminando isso bastante. Por quê? Porque a pesquisa digital, ela chega na palma, na mão das pessoas. Então as pessoas têm acesso à sua pesquisa, respondem à sua pesquisa com maior facilidade. E isso, evidentemente, né, a tecnologia, a IA também envolvida, e outros mecanismos como rede social,
aplicativos de mensagem, o WhatsApp, Telegram, Nostra, Discord. Isso faz chegar mais rápido nas pessoas e a gente consegue hoje ter um número maior de pessoas abordadas, né, de entrevistas, de pessoas pesquisadas, num tempo menor, e a gente consegue ter as informações fidedignas, que é o mais importante. Não estou aqui dizendo que pesquisa presencial é uma pesquisa que vai deixar de ser utilizada, não é isso. Eu tenho na minha mente que é a melhor pesquisa, que é a olho no olho, sabe? Aquela que você vai até o eleitor, né? O munícipe, e busca a informação, mas a pesquisa digital ela chega a um alcance muito maior. Hoje, praticamente em todas as regiões do país, você tem acesso à internet. Então, basta ter um acesso à internet, um chip de telefone, que a pesquisa vai chegar lá, vai chegar por uma ligação telefônica, vai chegar por SMS, vai chegar por um disparo de WhatsApp, vai chegar a partir de uma rede social, né, de um tráfego pago, de um link patrocinado, e com isso as pessoas vão ali respondendo e você vai coletando essas informações com mais rapidez, com um volume maior, e vai trazendo a informação para conhecimento de toda a população. Que isso realmente é a democracia, né? É você dar o Sim. direito de todos, né, e a todos, certo, de poderem participar desse processo tão bonito que é a eleição, as eleições no Brasil. Perfeito. Ô Jamerson, veja, e para você, como é que você avalia a importância das pesquisas para candidatos, Certo. partidos políticos, gestores, para eles tomarem decisões deles? Por exemplo, obviamente são perfis de pesquisas diferentes. Correto. Um político, ele consome uma pesquisa para, às vezes, saber onde é que está o eleitorado dele, o que é que ele precisa melhorar, onde ele precisa atingir, Discurso, discurso. imagem. Partidos para entender se vai lançar aquele candidato a majoritária, se não vai. E gestores para saber o que está acertando, o que é que as pessoas pensam da gestão dele, onde ele pode melhorar a gestão, entre outras coisas. Uhum. Como é que você avalia a importância dessas pesquisas para esses segmentos políticos? Vamos lá. Vamos partir do princípio que quando você não tem uma pesquisa na mão, Eu dei só alguns exemplos é aqui da importância. isso. Quando você não tem uma pesquisa na mão, você trabalha no achismo. Isso. Concorda? No achismo. É, gera, antigamente, né, eu já tenho um pouco mais de idade, há 20 anos atrás, o acesso à pesquisa era muito mais difícil do que hoje. Os partidos políticos, os candidatos, os prefeitos, aqueles que têm, os mandatários, que não fazem uso de pesquisa, não utilizam a pesquisa para balizar o seu posicionamento, na maioria das vezes se dão mal. Por quê? Porque trabalha no achismo. Trabalha, vou trazer para uma linguagem mais popular, no oba-oba. Eles trabalham sem a visão clara das coisas. Uma coisa, claro, Caio, é o que eu es- escuto. Outra coisa é a realidade. Né? A pesquisa ela trabalha com a realidade das coisas. Então, quando um mandatário ele quer saber como é que está a questão da educação, da saúde, da segurança, dentro do seu município, ele precisa entender a partir das pesquisas a fundo sobre cada tema. Exemplo, eu falei aqui de saúde, ok? Saúde. Ambulância é saúde? É saúde. Sim, Hospital é saúde? Medicamento é saúde? sim, Tratamento fora do município é saúde? sim, É, maternidade é saúde? sim, Posto de saúde é saúde? sim. Sim. Então, muitas vezes, o camarada, o mandatário, ele ouve, ele escuta no município dele que a saúde está bem, mas de fato ela não está bem. Ela pode estar bem em uma determinada área que eu citei, mas não na sua totalidade. Então, quando o mandatário ele faz uso da pesquisa, ele vai saber que meu posto de saúde está funcionando, eu tenho medicamento na prateleira, eu tenho médico, eu tenho ambulância, eu tenho tratamento fora do município. Então, assim, a minha saúde, no seu contexto global, ela está funcionando.
dei o exemplo do gestor. Então, esses gestores que fazem uso de pesquisa, na grande maioria das vezes, eles são muito bem avaliados. Muito, mas muito bem avaliados mesmo. Por quê? Porque eles não estão recebendo informação da bolha. Eles não estão recebendo informação vaga. Eles estão, a partir de um dado, a partir de um conhecimento técnico, um conhecimento científico, se baseando. Eu posso também trazer isso para aquele que tem um mandato parlamentar. Ele tem as suas bases. Ele precisa saber como estão as suas bases. Ele tem a sua região demográfica de atuação. Nem todo, vamos trazer para a realidade nossa, nem todo deputado estadual, ele tem base em todos os municípios do estado. Ele não consegue. Mas aonde ele tem, ele precisa estar monitorando isso. Ele precisa, muitas vezes, monitorar as gestões que ele está apoiando, que ele está mandando emenda, que ele é parceiro do prefeito, para ver se realmente aquelas atividades, aquelas ações que ele vem desenvolvendo, elas estão de forma, sendo aplicadas de forma correta e dando o resultado correto e entrando na percepção do eleitor, ok? Então, assim, quem não faz pesquisa trabalha com achismo. Quem não faz pesquisa está propenso a perder a eleição, a perder o mandato. Por quê? Porque trabalha no ouvir dizer. Uma coisa eu dizer para você é conhecer, eu conheço você bem, eu conheço o Caio de ouvir falar, certo? Eu conheço o Caio pouco. Então, eu preciso, a partir de um dado científico, a partir de uma pesquisa, ter realmente o conhecimento verdadeiro. Então, respondendo a tua pergunta, a partir desses exemplos, a pesquisa ela é fundamental. Quem não faz pesquisa, ele vive realmente com a venda nos olhos, acreditando em tudo que escuta e agindo de forma errada. Muitas vezes, direcionando a campanha para uma determinada ação, uma determinada região, ou até mesmo investindo tempo, dinheiro e recursos em um canto que ali não vai dar retorno algum, ok? Perfeito. E os mitos, James? Você que trabalha aí nessa área há São muitos alguns aninhos, você já deve ter escutado alguns mitos que as pessoas falam sobre as pesquisas. Quais os principais mitos que a sociedade criou que você precisa e que você, lá na sua área de atuação, até com outros pesquisadores, dizem, rapaz, isso é impressionante, isso, o que estão falando disso aqui é totalmente inverso, totalmente o contrário do que se fala. Então, mito, vamos lá. Eu acredito que nos últimos 20 anos para cá, a política ela passou de uma coisa racional para um modelo de torcida de time, sabe? Torcida de futebol, para ficar mais claro. Então, quando as pessoas recebem o resultado de uma pesquisa, às vezes, quando agrada a uma determinada parcela da sociedade, ou alguém que tem interesse em um determinado candidato ou em determinada gestão, vibra. E outros repudiam. Então, cria-se um mito de que não é verdade, não foi feita de forma correta, é uma mentira. Então, assim, nesses 16 anos, eu tive muita coisa, eu vivi muita experiência. Assim, tem situações que aconteceu conosco que a gente foi num município, uma pesquisa presencial você gasta 4, 5 dias, 3, 4 dias para realizar. Já realiza até em 2 dias, você consegue, dependendo se for um município pequeno, se tiver uma equipe boa, tal, você vai lá e consegue coletar e visitar todo o município. Mas quando você chega no município, as pessoas começam a observar, né, que tem ali um instituto que está fazendo um trabalho, está coletando informações e etc, tudo mais. Então ali já começa a, a re- começa ali a se movimentar um burburinho, algo tanto positivo quanto negativo. E daí vem esse mito de que as pesquisas, se for a meu favor, eu acredito. Se for do candidato opositor, é uma pesquisa fraudulenta. O instituto não é sério. O gestor é corrupto.
entendeu? E aí você começa a população brasileira em si, Caio, a grande parte da população brasileira, ela tem baixa escolaridade. Isso é fato. Não estou contando mentira aqui. São números, né? São Pesquisa, números, né? são pesquisas. Científico. Você pega os dados lá do TSE, você abre lá, você vai ver que a maioria da população brasileira tem baixa escolaridade. É fato. Até vi uma pesquisa agora recentemente que aqui em Pernambuco a gente tem 11,2% de pessoas com nível superior completo. Então, assim, pô, num universo de 100, você tem 11%, é muito Pouquíssimo. pouco, pouquíssimo, pouquíssimo. Então, assim, a gente tem a nossa população tem a baixa escolaridade. E, infelizmente, ela acaba, às vezes, absorvendo a falsa informação, o fake news, a mentira em relação ao Instituto. Então, existe esse mito. Mas, assim, quando a gente trabalha sério, quando a gente tem tempo de mercado, quando a gente faz realmente um trabalho, vou trazer, não gosto de me citar como exemplo, mas vou trazer um exemplo como a minha empresa, como a gente age. Eu sempre, quando eu realizo uma pesquisa em determinado município, faço questão do pessoal utilizar a ferramenta das redes sociais para divulgar que a gente está no município. Então, a gente faz foto, a gente tem GPS, a gente grava as, 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 as entrevistas, a gente faz todo um procedimento para credibilizar que a gente esteve naquele município, que a gente realizou o trabalho da forma mais séria e honesta possível. Porém, a gente sabe que o time, né, o torcedor, ele acaba muitas vezes, não veio ninguém aqui, essa pesquisa é mentirosa, mas assim, é para ganhar no discurso, para ganhar na narrativa, entendeu? O que faz a pesquisa ser um mito é a construção da narrativa e, na sua maioria das vezes, negativa. Veja, eu não vou citar aqui apenas Pernambuco, Certo? para não entrar nesse mérito aqui de personificar alguns outros. Uhum, Vou entrar mais no âmbito nacional. certo. Quando sai lá uma pesquisa, e aí, seja para algum governador de algum estado ou o presidente da república, e aí o cara que tá atrás das pesquisas, ele vai ou no TSE ou no TRE da vida querer impugnar aquela pesquisa. Muito comum. Quando isso acontece, da Justiça Eleitoral impugnar a pesquisa, houve de fato fraude naquela pesquisa ou foi algum erro cometido pelo determinado instituto que veio a impugnar aquela pesquisa, mas ainda assim é um instituto sério. Como é que você avalia essa. Para as Vamos lá. pessoas assimilarem E isso? similar, muito simples, vamos lá. Impugnação de pesquisa. Vou dar um exemplo meu. Certo. Eu nunca tive uma pesquisa impugnada. Eu não tive uma pesquisa impugnada. Ah, mas como você nunca teve uma pesquisa impugnada? Simples. Geralmente quem solicita a impugnação de uma pesquisa, ele cria uma narrativa. Ele cria ali um objeto jurídico para tentar dificultar a divulgação daquele resultado. Por N motivos. Motivo talvez seja porque vai desagradar parte do eleitorado dele. Motivo talvez seja porque há um acordo entre cavalheiros de não realizarem pesquisa no município. Entendi. Às vezes acontece isso. Motivo de que o camarada ele acha que uma pesquisa vai atrapalhar, sabe, o tabuleiro político dele. Então, geralmente se constrói primeiro a narrativa de impugnação e depois a gente tem a avaliação dos órgãos competentes. Nesse caso é o TRE estadual, né? Se for nacional, o TSE. Então, quando a justiça analisa, primeiro se cria a narrativa, se faz o pedido de tentativa de impugnação, abre-se o espaço para a empresa, né, fazer a sua defesa, é feita a sua defesa, é analisado juridicamente, e depois disso é dado-se um resultado, favorável ou desfavorável à divulgação. Às vezes, acontece que nem todos os institutos no Brasil têm estrutura para atendimento da demanda. Às vezes acontece. Às vezes, institutos falham e pecam com a estrutura elaborada para a execução da pesquisa. Ou seja, falha ali básica no questionário ou falhas básicas no cálculo amostral, na amostragem, ou muitas vezes falha porque não determinou
não informou ali determinado público a ser abordado. E aí abre-se realmente, de fato, um pedido de impugnação e, a partir daí, visto esses problemas existentes, e aí impugna. Mas na maioria das vezes, quando eu digo na maioria das vezes, 95% dos casos, as pesquisas elas são, só são tentativas de impugnação. No final, às vezes, após até o prazo eleitoral, isso acontece muito. Isso não é uma coisa que acontece raramente, não, acontece muito. Às vezes, após o prazo eleitoral, o término das eleições, essas pesquisas são todas liberadas pela justiça. E aí, perdeu o time. A gente sabe que a eleição tem data para começar, data para terminar. Então, quando o cronômetro começa a rodar, o jogo começa a ser jogado, quem é habilidoso consegue, sabe, utilizar a força do tempo a seu favor. E é por isso que acontece muito pedido de impugnação. Agora, de fato, eu vou te contar uma coisa muito interessante. Eu nunca tive um processo na Justiça Eleitoral. Um processo que eu me refiro a uma multa eleitoral. Nunca levei uma multa eleitoral. Já levei mais de 200 processos durante esse período. Porém, são só narrativas construídas que muitas vezes é para ganhar tempo e dar uma justificativa Para o seu eleitorado. ao seu eleitorado. Então, assim, quando a gente hoje protocola uma pesquisa, antes de protocolar, a gente passa para o nosso setor jurídico. Nosso setor jurídico faz toda uma análise. E quando a gente protocola a pesquisa, a gente já fica esperando um pedido de impugnação. O cara vai dizer que é praxe. fraude, o cara vai dizer que a empresa não esteve lá, o cara vai dizer que o instituto cometeu algum erro em um determinado município. E muitas vezes o cara não cometeu erro algum. Foi mais uma tentativa de impugnação, igual a essa, sabe? Mas saiu uma manchete num blog da cidade, num jornal, num veículo de comunicação, e o cara pega o gancho ali, olha, mas aqui o cara teve um problema. Não, você nunca não teve problema. Então, ele constrói essa narrativa, leva para o seu eleitorado. No final das contas, na maioria das vezes, a gente acaba divulgando a pesquisa. É simples. Entendeu? Porque o grande segredo de uma pesquisa é você realizar um questionário muito bem feito. Você, na hora de estruturar um questionário, fazer esse questionário com quem realmente entende. É você saber que essa empresa que você está contratando tem um corpo jurídico eleitoral muito bom, que vai fazer um filtro, entendeu? E vai só aguardar a chamada da justiça depois para poder justificar algo bobo que o juiz, em primeira instância ali, vai lhe autorizar. Toda pesquisa tem que ser registrada? Nem toda pesquisa. A gente, inclusive, eu conversei recentemente com alguém do TRE e saiu uma normativa dizendo que toda pesquisa precisa ser protocolada. Mas assim, a gente sabe que existe toda pesquisa eleitoral, ela está traçada exclusivamente por cenário eleitoral. Mas você não faz pesquisa só por eleitoral. Você vai fazer pesquisa para avaliar, muitas vezes, a percepção do eleitorado com determinado candidato ou candidata. Você vai avaliar a imagem, você vai avaliar o posicionamento, a ideologia política, sabe? O posicionamento, a inclinação para partidos políticos. Então, assim, nem toda pesquisa precisa ser protocolada, mas aquelas pesquisas que são protocoladas, que você faz ali o registro, você tem ali também a oportunidade de divulgar ou não divulgar. Ou seja, toda pesquisa que é divulgada, ela Ela- obrigatoriamente tem que ser protocolada. protocolada. Mas não necessariamente a que foi protocolada, ela tem que ser divulgada. Divulgada, correto. Entendi. Entendeu? Já fiz muita pesquisa e muito interessante, coisa muito interessante. Já fiz muita pesquisa e determinada grupo estava muito bom, realmente estava ali despontando bem e o contratante não quero divulgar. Não quero divulgar, porque eu acho que se eu divulgar esse resultado que está muito favorável, certo? A gente vai criar um sentimento Conforto. de conforto, de muita segurança. Isso vai fazer com que nosso grupo ele fique menos aguerrido.
Entendeu? Então, assim, nem toda pesquisa que a gente resiste, a gente divulga. Mas, porém, se for uma pesquisa eleitoral, você realmente tem que fazer essa divulgação. Ainda tem um embate jurídico aí que eu acredito que vai mexer muito aí no cenário eleitoral, né, com essa nova resolução, porque resolução também não é lei, né? Aí Isso. fica nessa confusão E vai, toda. ou vai essa eleição, na outra já, já é Não vai. Então, outra. assim, eu acredito que. O que eu falo é o seguinte: não deixe de fazer pesquisa. Não, se você é candidato, deputado federal, deputado estadual, se você é candidato pela primeira vez, não saia candidato sem antes fazer uma pesquisa. Porque a gente muitas vezes, boa parte dos candidatos, principalmente na política, as pessoas vivem muito numa bolha e acha que aquela bolha se reflete o que a maioria acha. E não é. Não é. Não é. O que a maioria pensa, o que a maioria acha, 99% das vezes, não é aquilo que a gente vê nem ouve. Então, para que você tenha mais segurança, você vai ali contratando pesquisa. Existem governos que eu já trabalhei, candidatos e estruturas políticas que faziam pesquisa quinzenal, semanal, mensal, e a partir daí eles sempre tinham êxito em tudo que realizava por motivo de estar sempre balizado, sempre está sendo balizado pelos números. Nunca pelo achismo, mas sempre por informações do público, ou seja, da população, não aquilo que eles achavam que era o que estava acontecendo. Perfeito. Ô, Jamson, e assim, muita eleitor, ele tem dificuldade para ler uma pesquisa. O seguinte, sai lá a pesquisa que Caio é candidato a governo Certo? contra Renan. Certo? Aí tá lá, sai a pesquisa, Caio tá em primeiro lugar com 43%, Renan vem em segundo com 22%, Certo? certo? Isso. Aí no finalzinho diz lá, foram entrevistados em Pernambuco 1.200 eleitores. Certo. Como é que vocês conseguem, e o político, como é que ele consegue olhar a porcentagem de 1.000 pessoas entrevistadas Certo. pode refletir no ambiente de milhões de Pernambuco Isso. e dá para mim a segurança de que eu realmente estou na frente perante toda a população de Pernambuco. Ou todos os eleitores. Ou É todos os simples. eleitores. É simples. Verdade. É muito simples. É amostragem. Certo. Certo? Recorte e amostragem. Muito simples. Vou citar aqui um exemplo. A gente sabe que a população brasileira ela está dividida, ela está segmentada. Ela está segmentada em renda salarial, ela está segmentada em faixa etária, em sexo, Religião. escolaridade, religião e etc. Então, a partir daí é feito um recorte. Um exemplo. É, eu vejo muita pesquisa e assim, vou trazer mais um dado de uma pesquisa que eu tomei conhecimento ontem. É, a população, a geração não, Gen Z, não, a população, não, a geração Z, acho que é Gzen, acho que é mais ou menos isso aí, Gzen. É tanta É da geração. geração, você tem a Z, a Y aí e tal, é Gzinho, é Gzen. Se eu tiver errado, você aí que está nos assistindo, corrija lá embaixo, mas acho que é Gzen. Essa população, esse recorte amostral, ele pega ali o pessoal que nasceu de 2012 até 2020, certo? Essa população aqui de jovens, em 2046, então, 2026, em 2046, ela será a maior população, a população mais uma, ela será uma população maior do que a população adulta de De hoje. hoje. Ok? Então, respondendo a sua pergunta, se pega essa amostragem, esse percentual, e você desse percentual, você tira ali algumas amostragens, alguns números, alguns percentuais para entrevistar. Daí você chega ao conjunto maior, ok? Então, você recorta a sociedade, você pega uma amostragem de cada faixa etária, sexo, idade, renda e etc., religião, e a partir desses recortes, você vai pegando uma pequena parcela de meninos de 16 a 24 anos,
uma pequena parcela de meninas de 24 a 35 anos, ok? E a partir dessas informações que a gente recebe, que a gente coleta, a gente vai ter uma amostra sabe, daquela representatividade. Por isso que, muitas vezes, as pessoas dizem, mas as pesquisas erram bastante. Depende, varia. Por quê? Porque dependendo do contexto, às vezes acaba. O que é hoje não é amanhã. Não é? Vou trazer aqui um exemplo. Um exemplo bem. Vou pegar aqui um exemplo de Pernambuco, que vem aqui na minha cabeça. A última eleição que a gente teve de governador. A atual governadora estava lá atrás nas pesquisas. Primeiro turno, ia praticamente campanha perdida. Aconteceu um fato não agradável, Tragédia. uma tragédia, certo? E a partir daí, de um dia para o outro, mudou-se o cenário, ok? Ou seja, uma pesquisa ela não é exatidão, ela é um retrato de hoje, ela é uma amostra de hoje, ela é o momento de hoje. Amanhã pode acontecer que o Trump invada a Venezuela e retire Maduro e a coisa já mudou. Isso já influenciou no como eu posso colocar? Na realidade do dia a Na dia. realidade, na conversa de porta de barraca, entendeu? Isso já mudou num A mesa contexto de bar já social. é outro. Já é outro, já tem um outro entendimento, já tem uma outra visão. Então, é basicamente isso. A gente pega uma amostra da representatividade, uma amostragem da sociedade brasileira, faz um recorte e vai lá e aborda esse recorte. E pega esse recorte e apresenta. Não estou dizendo que esse recorte ele vai apresentar a sua totalidade. Eu tenho uma visão minha, isso aqui é pessoal meu, que quanto maior o número de pessoas que você entrevista, melhor fica a tua pesquisa. Ou seja, quanto maior o número de pesquisas, de pessoas pesquisadas, maior é a qualidade e mais fidedigna é a pesquisa, ok? É comum a gente realizar pesquisas em cidade pequena, média ou grande, 500 questionários, 600 questionários. Você pega, por exemplo, Pernambuco, você tem 9 milhões de pessoas, 6 milhões de eleitores. Você faz 1.000 pessoas, é muito pouco. Não estou dizendo que é errado. Não, não é isso. Mas, imagina se você faz, no lugar de 1.000 pessoas, você faz 10.000 pessoas. Você se aprofunda mais na informação. Você tem a informação mais precisa. Agora, é número, é matemática, gente. Então, quando eu digo que é número, é matemática, muitas vezes você pode fazer 10.000 pessoas e 1.000 pessoas e dar o mesmo resultado. Porque o trabalho foi feito de acordo com o perfil amostral e com o cálculo amostral da forma correta. Ok? Perfeito. Então, respondido aí. Tem muita gente que questiona. Ah, mas isso só. Não vale. Não vale, só Não foi vale. 1.000 1.000 pessoas. pessoas. Pernambuco tem mais de não sei quantos milhões de eleitores. Mas é Mas matemática. amostragem, É uma né? amostragem. É matemática pura. Entendeu? É uma matemática pura. Você faz 10.000, faz 1.000, vai dar o mesmo resultado. Naquele dia, naquele momento. Pode ser que daqui a um determinado período isso mude. Eu já fiz pesquisas em algumas cidades 9 vezes. E foram 9 resultados diferentes. Aí eu vou pegar aqui um gancho. O que é importante é que o camarada inteligente que contratou o serviço de 9 pesquisas, no final das 9 pesquisas, ele tinha um cenário completamente formado, Claro. claro, do que estava acontecendo dentro do município, em cada região, em cada setor, porque foram 9 vezes que realizamos a pesquisa e 9 vezes que passamos a entrevistar pessoas diferentes. Então, traduzindo, trazendo em miúdos, o quantitativo, se ele fez essa pesquisa 1.000 pessoas, cada pesquisa de 9 pesquisas de 1.000, no final ele teve 9 9.000 pessoas pessoas. entrevistadas. Entendeu? Deu resultado?
ficou muito diferente? Não. Mas aqui ele pôde se aprofundar mais no tema. Aqui ele pôde se aprofundar mais na realidade do município. Entender melhor a cabeça do eleitor, o posicionamento, a ideologia, o voto, as razões, os porquês, os sentimentos, e assim sucessivamente. Isso aí, a equipe de estratégia dele de campanha faz abre-se um horizonte Gigante. e dizer assim, ó, tu tá bom aqui, carga, tu tá ruim aqui, precisa melhorar. Isso. Isso começa, a equipe, Melhora discurso, tudo. melhora posicionamento na rede social, melhora a apresentação do candidato, melhora a performance do candidato, melhora-se o discurso e assim sucessivamente. Então, ele só enriquece, agora enriquece com informações precisas. Sim. Mais uma vez, quem não faz pesquisa trabalha no achismo. E a chance desse candidato perder a eleição é mínima. É mínima. Mínima. É mínima. É Pode mínima. acontecer algo sobrenatural, né, mínima, na porque ele cidade. corrige durante o percurso. Né? Eu sempre digo que pesquisa ela serve para corrigir durante a trajetória. Então você vai pautando e vai analisando e corrigindo. Às vezes é muito comum, isso aconteceu bastante comigo. O pessoal da equipe de campanha, do cara do marketing me chamava e dizia, não, porque aqui, vou contar aqui uma historinha. O cara chegou para mim e disse, não, aqui é o doutor fulaninho. Ele é o melhor homem da cidade, o homem mais honesto, o homem mais querido, mais amado. Pá, o cara era um deus, para quem me apresentou. Pra Beleza, aquela bolha. pra aquela bolha. Perfeito. E quando a gente vai pro município, pá, o cara não é nada daquilo, bicho. Quando o cara não é odiado, o cara é temido. Sabe? Então, assim, e quando você apresenta isso pro grupo, o grupo, não, tá errado, não tá errado, não. É porque você sai para visitar gente da sua bolha. É. Você sai para visitar gente que não lhe suporta, mas por educação Lhe teme. lhe teme. Entendeu? Então, você tem que realmente entender mais profundo o cenário. E aí o pessoal da estratégia, pessoal que trabalha com marketing político, estratégia política, estratégia de rede social, né, que trabalha com publicidade, quando entende essa importância, faz do candidato realmente um outside, faz o cara um candidato diferenciado dos demais. E é isso que as pessoas buscam hoje. Vou pegar outro gancho aqui. Você tem hoje aquele cara lá do Missão, Renan Santos. Pô, bicho, quem é que tem a melhor performance hoje numa rede social do que Renan Santos? Ninguém, cara. Você tem assim, eu tô falando no segmento dele. Mas se você pegar um cara da esquerda, não tem uma performance daquela. O cara é bom de rede social. O cara é bom. Parece que ele nasceu dentro dela. E a hora que o cara tem a minha idade. Pegou a transição. Mas assim, mas aquilo ali, eu quando vejo a performance dele, eu tenho certeza absoluta que ali tem dados científicos por trás. Com certeza. Ele tá falando ali para uma galera específica, para uma turma específica, que realmente aceita e absorve aquilo que ele está trazendo com a maior facilidade do mundo. Não é natural, não. Aquilo não é natural. Entendeu? Aquilo não é natural. E assim, pessoal da estratégia, pessoal estrategista, consultor político, pessoal que trabalha com rede social, pessoal que faz publicidade, quando tem dados e essas informações e trabalha em conjunto, que muitas vezes, cara, você tem uma campanha que tem tudo isso. Na maioria não tem nada disso. É. Na maioria o cara da publicidade é o primo, né? É o sobrinho. Quem está fazendo a estratégia é o vizinho. Quem está fazendo quem faz a parte o chefe de campanha do cara é um Ou é a mulher do cara, ou é um ex-vereador. Então, assim. Isso quando o cara não é tudo isso sozinho. Ainda tem isso aí, já peguei, já trabalhei tudo isso. O cara faz tudo sozinho. O cara é o videomaker, o cara faz a edição, entendeu? Então, quando campanhas que têm acesso a todas essas informações, a todos esses profissionais e faz uso da pesquisa, faz a probabilidade, aí eu vou novamente, a probabilidade do cara ter uma campanha vitoriosa é 100%, pô. 100%. Ó, vou dar um exemplo. Você vê, fazer mais um evento agora, a governadora melhorou muito nos últimos 2 anos em relação à publicidade dela. Agora,
Só foi a publicidade? Não, cara, não foi. Tem pesquisa ali atrás. Pois é. Tem pesquisa que vai balizando, vai alimentando uma coisa ou outra. Pois é, o próprio presidente Lula, se você parar para analisar, em determinado momento do governo dele, ele deu uma volta ali, viu que a popularidade dele estava caindo, aproveitou o desgaste do Congresso, e isso aí O discurso do contra Trump, do contra, exatamente, das tarifas. exatamente, e isso aí não foi ele assistindo Não, televisão, não, disse, rapaz, eu não. preciso, pesquisa. Nem muito menos o assessor que disse, não, vamos pegar Isso. carona nessa pauta. Não, vá para pesquisa para depois você fazer um discurso mais alinhado. E quando a gente fala pesquisa, cara, para a gente depois poder mudar do tema, a gente fala pesquisa, a gente tá aqui, pesquisa política, tá? Mas assim, existem várias modalidades de pesquisa. Um exemplo, você tem a pesquisa por telefone, você tem aquelas pesquisas por rede social. Você tem hoje pesquisa a partir de grupos de WhatsApp. É exatamente isso que eu entro agora. Determinados tipos de pesquisas são as presenciais, listas telefônicas, totens, Isso. WhatsApp. Isso. Quais são as diferenças entre elas e quando é que cada uma é mais indicada? Quando é que você diz assim, ó, para o teu perfil, para o teu público, para o teu segmento é essa aqui, Isso, o teu perfeito, é essa? perfeito. Muito é bom, lá? muito boa tua pergunta. Vamos lá, totem de pesquisa. A gente lançou, acho que é a primeira empresa aqui no Nordeste a lançar pesquisa, acho que no Nordeste não, no Brasil, a lançar pesquisa a partir de totem. Sim, tive uma ideia maravilhosa. Totem a gente já encontra em tudo que é canto. A gente vai fazer um voo, vai pegar um voo, chega no aeroporto para fazer um despacho de uma bagagem ou tirar um talão, um recibo para fazer um embarque, você vai ali num totem, faz o teu. Fast food, Faz, não tem, né? não tem mais Você vai atendente agora mais. numa Mac, você Nem vai tem lá, mais atendente. você vai no banco, tem um totem lá. Então, assim, eu disse, pô, vou trazer isso e vou aplicar no totem. Vou pegar o meu negócio, o meu nicho, que é pesquisa, vou colocar no totem. A gente montou uns totens bem legal. E aí eu pensei, vamos segmentar. Tudo tem que ser segmentado. A gente vai pegar um totem para fazer uma pesquisa eleitoral. Não vai dar certo. Não é a vibe. Não cola bastante, não cola. Mas quando a gente utiliza em eventos. A gente utiliza os totens em eventos. Eventos, a gente tem ali um público fechado, um público restrito. A gente precisa coletar informações naquele momento, com aquele público específico. E ali a gente elabora perguntas específicas e convida as pessoas para participarem, para depois dar um feedback do que foi feito o evento. Isso pode ser um show, isso pode ser um evento network, isso pode ser um congresso, pode ser uma aula magna, alguma coisa desse tipo, que, portanto, tem um público fixo em um ambiente. Então a gente vai ali traçar as informações e para depois dar um feedback para o pessoal que é responsável pelo evento, entender melhor os seus participantes e melhorar e capacitar para as próximas edições. Esse é um ponto. Que também pode ser utilizado para o segmento público. Exemplo, a gente utilizou os totens em algumas campanhas em alguns interiores, em algumas prefeituras. O que é que o pessoal fez? Câmara Municipal. Vamos levar o totem para a Câmara Municipal? Pô, é um público fixo. Vamos avaliar ali, vamos fazer uma pesquisa interna para avaliar a estrutura da Câmara, o dia a dia dos funcionários, o que pode ser melhorado, as instalações, a rotina daquele ambiente, ok? Para o público interno. E também vamos avaliar o público externo. Aquele pessoal que vai lá participar de uma plenária, aquele pessoal que vai participar de uma votação. Como é que chama? Aquela votação que vai um monte de gente aí, fica aquela confusão toda. Plebiscito? Um plebiscito. Vamos utilizar para fazer uma reunião extraordinária, né? Como é que chama aquela pauta que você chama a sociedade? E geralmente acontece quando a casa lota, é uma confusão gigantesca. Audiência pública? Audiência pública, pronto, muito bom, cara. Então, assim, aí aquele equipamento ali, ele vai medir, certo? A percepção, os interesses das pessoas que estão lá naquele ambiente, né? Que não fazem parte daquele ambiente, mas por alguma ocasião estiveram ali naquele ambiente, entendeu? Então, o totem serve para isso perfeitamente. E deu muito resultado. Acho que a gente já fez mais de 20 eventos com o totem. E, assim,
pesquisa tudo digital, o pessoal termina o evento, a gente já manda para o pessoal que fez o evento todos os relatórios com cruzamento de dados, informações. Já hábito é ele sentar com o pessoal dele no dia seguinte e fazer uma reunião de feedback e com dados na mão. A outra parte, pesquisa por telefone. Pesquisa por telefone é aquela pesquisa que a gente recebe uma ligação a partir, né, de um call center, a partir de um canal, e aí você, né, vai recebendo, vai fazendo o disparo, as pessoas vão recebendo e ali vão digitando e dando as suas informações. Isso é uma outra modalidade também muito antiga. A pesquisa, depois da pesquisa presencial, a pesquisa por telefone, ela cresceu bastante, principalmente naquela época da pandemia, que aí a gente teve aquela restrição, o pessoal não podia sair de casa, os institutos ficaram todos fechados, as pessoas não podiam ir à rua, muito menos bater na porta de alguém. Então a pesquisa telefone ela evoluiu bastante nesse período. E hoje ela ainda é bastante utilizada. O outro segmento de pesquisa presencial, que acho que é presencial, todo mundo já sabe. E por incrível que pareça, muitas pessoas me perguntam assim, não, rapaz, eu nunca fui entrevistado assim na rua, nem em casa. Eu disse, é mesmo, é. Mas pesquisa presencial é uma coisa muito forte mesmo. E assim, é muito dinâmico, porque envolve muita gente. Você corre contra o tempo, porque você tem que chegar naquele setor e encontrar aquela casa, aquela pessoa específica, né, com aquela idade, com aquela renda, com aquele sexo, com aquela, sabe, dentro daquele parâmetro. Então é bastante complicado. Falei três, não foi isso? Quarto, agora a pesquisa digital. Pesquisa digital é algo que vem revolucionando. E a gente somos pioneiros na pesquisa digital. Somos a primeira empresa do Brasil, a fazer uma junção de 3 segmentos de pesquisa ao mesmo tempo de forma digital. Quais são esses, Gemerson? É a pesquisa por telefone e por SMS, junta esses dois links. A pesquisa a partir dos aplicativos de mensagem. Quando eu digo aplicativo de mensagem, Instagram, WhatsApp, Nostra, Discord e outros, que eu não vou citar aqui, vão ficar a lista extensa. E as redes sociais. Então a gente chega no público a partir desses três pilares e isso de forma massiva. De forma massiva. A gente chega de forma massiva. A gente chega a um número bastante agressivo. Quando eu digo bastante agressivo, uma cidade como Recife, por exemplo, que tem 1 milhão de pessoas, a gente consegue chegar nessas 1 milhão de pessoas de uma só vez, num disparo rápido, prático e objetivo. E a gente consegue ter um retorno, um lead muito gratificante, uma média de 41, 43%. Então, cara, imagina só, tu dispara um negócio para 1 milhão de pessoas, eu tenho 41, 43% de retorno nisso. E outra coisa, quem tem informação tem o dinheiro, quem tem informação tem o poder, quem tem informação, sabe, tem a chance de vencer qualquer dificuldade. Não é? A gente fala muito do conhecimento. O que é o conhecimento? É informação. É. O que é que torna um estudante de medicina médico no final do curso? É a informação que ele adquiriu. E quem tem informação tem a qualificação necessária para conseguir atingir qualquer objetivo. E hoje a gente preza, Caio, pela informação rápida, segura e em escala. Rápida, segura e escala. 3 coisas que eu persigo. 3 coisas que eu me dedico hoje no meu dia para buscar a informação rápida, precisa e segura. E hoje a gente vive numa era da informação, que a gente é bombardeado por informação de todos os lados. O camarada está aqui, mas ele está acompanhando ao vivo o que está acontecendo lá na guerra da Rússia. Ao vivo, ele está ali o tempo todo acompanhando. Então, ele está tendo informação do que está acontecendo. E quando a gente pega essas informações, pega a tecnologia, junta com a pesquisa, rapaz, a gente sai na frente, né, de diversos concorrentes, né? A gente leva vantagem porque a gente tem informação precisa. É igual a questão da Bolsa de Valores. Um cara que tem informação que o dólar vai cair
ou que o dólar vai subir, ele se antecipe e vai jogar o jogo mais rápido e Exato. obter vai conseguir o objetivo dele mais rápido. Agora, quem não tem informação, boia. Pois é. E você falou aí do totem, só pra vocês entenderem, semana retrasada, foi semana retrasada, a gente até se encontrou, Foi isso. fui pra um evento de network da querida Isabela Pernambuco, um Isso. beijo grande, uma amigona, e aí lá tinham esses totem Pesquisa. de pesquisa, muito rápido, muito seguro, muito prático. Eu acho que eu fiz a pesquisa em 1 minuto. Isso. E eu tenho certeza que, para quem organizou aquele evento, aquilo é de uma riqueza extremamente importante. Até pra gente que tava ali usufruindo daquele evento, porque é o seguinte, aqueles dados ela vai melhorar para a próxima edição ser algo ainda melhor. Isso. Potencializar. Potencializar. Ouvir, Exatamente. certo? Quem participou. É a Isso. voz. Exatamente. Sabe? Você tá democratizando, sabe, o evento. Porque uma coisa, você faz um evento, o cara sobe ali, dá o show dele, você tá ali embaixo, você entra mudo e sai calado. Mas você entra ali, forma a sua opinião e você sabe que aquela opinião que você deixou ali, ela vai ser trabalhada, estudada para que o evento tenha. E assim, eu tenho certeza que a Isabela e o pessoal lá do evento, disse, poxa, James, muito boa a informação. Aqui a gente vai utilizar pro próximo. Saímos dali com informações riquíssimas. Aí, precisa. James, e falando sobre legislação eleitoral, Certo? a gente falou aqui sobre resoluções que o TSE coloca. E aí, cada eleição eu percebo que foi 2020, vou contar de 2020 pra cá, né? Mas tem antes. 20, 22, 24, 26, aí vai 28, 30, enfim, a cada 2 anos, cada Muda. 2 anos temos eleições. Isso. Cada vez que eu percebo, cada ano de eleição é uma resolução diferente. Como é que vocês, institutos, candidatos, o que é que vocês precisam observar para estar sempre se adaptando à demanda que vem do cliente Isso. e vocês dos institutos que vão fazer as pesquisas, como é que vocês conseguem fazer ali para entrar nessas adaptações que a cada eleição eu percebo que vai mudando? O grande segredo é ter uma assessoria jurídica competente. Então não adianta. Lei no Brasil, infelizmente, muitas vezes tem aquela lei que pega, aquela lei que não pega. Não é assim? Tem aquela lei que pega, tem aquela lei que não pega. Eu lembro que diversos anos, há uns anos atrás, a gente tinha era o kit de primeiros socorros. Era uma lei que o cara tinha que ter no carro um kit de primeiros socorros. Lembra disso? Isso não pegou. Era uma lei. Acho que até hoje é lei, mas não pega. E o que nós fazemos como instituto? Qualquer resolução, qualquer alteração da lei eleitoral, a gente consulta o nosso jurídico. E a gente é pautado e orientado a agir sempre dentro e perante a lei. Então, na dúvida, não faça. A gente tem Boa. esse lema. Na dúvida, a gente não faz. Mas tudo que a gente faz, a gente pauta primeiro o nosso eleitoral. Nosso eleitoral é muito bom. Como eu aprendi, sabe? Às vezes eu até brinco, eu tenho um título de advogado eleitoral sem ser advogado. Por quê, James? Porque com o decorrer do tempo, a gente já passou por tantos processos que a gente acaba lendo, entendendo a lei de cabo a rabo, de frente para trás, de trás para frente, e entendendo que é necessário, é necessário é, orientar muitas vezes o advogado e também, sabe, os órgãos competentes de como é feito o trabalho, a pesquisa lá na ponta, porque às vezes o cara não entende, às vezes o cara não entende como é feito. Ele simplesmente, a lei, ela é muito seca. Ela diz assim, olha, eu quero esse tópico, esse que você siga. Porém, ela muitas vezes não entende que para atender aquela necessidade existe uma mecânica por trás que às vezes não é bem aquilo que ela pensa. Mas hoje, além do TSE, além de ter as orientações devidas e também o corpo técnico e advogados muito competentes que nos dão assistência, a gente tem também os conselhos regionais de estatística. Não posso deixar de mencionar aqui os conselhos regionais de estatística. Então,
O Conselho é ele que dá a base para que as leis sejam traçadas e pautadas na Câmara Federal e também no Senado. Então, quando isso vai chegando para a Câmara e para o Senado, a gente recebe alguns informativos, a gente recebe algumas informações, a gente recebe algumas orientações de como prosseguir dentro da lei. Sempre dentro da lei. Às vezes eu até brinco. Quem acha que nós não estamos dentro da lei é o torcedor, é o apaixonado, que acha que a gente está fazendo coisa errada. Porém, a gente está trabalhando ali, sabe, dentro da lei, dentro de todo o regimento que a lei determina. Mas, como muitas vezes não agrada, né, não sai o resultado qual o camarada espera, torce, aí a gente acaba sendo muitas vezes criticado, defamado, xingado, sabe? Por exercer uma profissão tão bonita, tão bela, tão democrática, sabe? Que ajuda demais a democracia. Sim, importantíssimo. Muito, muito, muito. Eu tenho um amigo que tem um instituto na Venezuela. Eu tenho um amigo que tem um instituto na Venezuela. E ele, durante muito tempo, ele disse, Jameson, eu não posso mais, eu fechei meu instituto, porque eu não posso mais realizar a minha atividade de pesquisador. Eu não posso realizar minha atividade de estatístico, porque as condições do meu país hoje não mais me favorecem. Então, ou seja, ah, silenciaram a voz do povo, não a voz dele. Sim. Silenciaram o pensamento e a voz popular. Um porta-voz, né? Pesquisador. Porta-voz, né, da Porta-voz. população. Jamerson, a gente tá aqui chegando, infelizmente, estamos chegando no finalzinho aqui desse nosso papo. Papo aqui que dava pra Não, horas e horas. não, é porque geralmente, Caio, as pessoas elas ficam muito curiosas. Sim, Porque, assim, primeiro que pouco presidente e diretor do instituto aparece, sabe, sim. na mídia. Pouquíssimo. A maioria, é isso porque também gira no imaginário popular das pessoas, por que esse cara não aparece? Por que são tão obscuros, sei lá. O primeiro ponto é esse, né? Eu sempre sou um cara aberto nunca neguei uma entrevista, nunca nem quando o pessoal impugnou uma pesquisa minha, eu me neguei a comentar na rádio. Não, eu comento aí, para mim não tem problema nenhum. Se a gente errou num cálculo amostral, ou na criação de um questionário, errar é humano, às vezes acontece. Olha, trabalha comigo, eu tenho 2 estatísticos que são referências no Brasil. Sérgio e o Det. E o Det, presidente do Conselho Federal de Estatística da Bahia. E Sérgio Santos aqui, professor da Universidade Federal de Pernambuco, cara, pô, top demais. Já está aposentado. E assim, os caras são muito competentes. Então, mas eles são humanos. Eles são humanos. E todo humano está suscetível ao erro. E teve uma vez que eu lembro que um determinado juiz de uma comarca específica nos chamou o estatístico para tirar uma dúvida. Pô, primeiro que não é a praia do. Estatística não é a praia do juiz. Não é. Ele não tem domínio sobre isso. Ok? E segundo, o estatístico ele fez o trabalho baseado em informações que ele retirou dos órgãos de fiscalização e controle, como IBGE, TSE e etc. E ele colocou ali uma informação e o juiz questionou essa informação. E aí, ou seja, apresentou para ele, a partir de uma audiência de videoconferência, apresentou a ele porque A é igual a B, entendeu? E aí, assim, até que o juiz entendeu, disse, não, realmente, o cara tá certo, etc. E vamos correr dessa forma. Então, muitas vezes eu fico... As pessoas precisam aparecer mais, as pessoas precisam falar mais, tirar essa cortina de fumaça que tem em cima desse nosso trabalho. A gente vê pouco na televisão, né? Na televisão tem o cara da Quest, que eu vejo bastante, ele Isso. aparece bastante ali. É o mais famoso, né? Mais famoso, ele aparece falando muito sobre pesquisa, etc. Mas assim, a nível regional, quem é que aparece? Eu vou ser sincero, eu conheço um, que é você, pessoalmente, e sei quem é o da Quest. Pronto, você não tem. Só sei quem são vocês Os dois. caras não tem, assim, eu não sei. De tantos institutos que a gente vê por aí, Não, né, de são pesquisa. bastante. São bastante. Né? Não tantos, né? Porque hoje, até com a nova resolução,
eu acredito que a gente vai dar uma enxugada aí, porque a gente teve muito problema em 2024 com muito instituto picareta, muito, mas teve muito instituto Sim. picareta, E gente. que influencia diretamente na eleição desses De forma picareta. negativa, né? Negativa, Mas negativa. também, assim, teve muita ação da Polícia Federal aí, a Polícia Federal trabalhou bastante, entendeu? Muito inquérito da Polícia Federal rolando, entendeu? De tudo que realmente não existia sede, não existia estatístico, não existia Só o nome. só o nome ali no papel, um CNPJ e o pessoal vendendo resultado. Mas assim, quem faz coisa errada, um dia, uma hora a vai casa pagar, a cai, casa uma cai. hora vai ter problema com a justiça. Isso aí é fato. E a gente já teve um enxugamento bastante. E eu acredito que a partir da nova legislação, a gente vai enxugar ainda mais. Ela tem agora uma resolução que pede que todo estatístico, junto com o dono do instituto, se responsabilize por qualquer eventualidade ou erro. Então, isso aí vai fazer com que muita gente recue. Só estava se dando pesquisa como, sabe, Não dá autógrafo. não dá autógrafo. Não é assim, não. Não é desse jeito. Perfeito. James, pra gente chegar aqui no finalzinho, não tem como a gente não inserir a nova era de inteligência artificial nas pesquisas. Isso. Como é que você consegue aí analisar o futuro das pesquisas e o papel da inteligência artificial nessa nova era aí que a gente tá vindo junto com as pesquisas? Não, o futuro eu já estou nele. A pesquisa digital. O futuro é digital. Não adianta. O iFood, ah, sai de casa para comer, Sai rola, quem quer agora. sai quem quer. Tem o iFood. Dirige quem quer O também. táxi virou Uber. Entendeu? A economia mundial ela está mudando. Em Isso. todos os locais. Em todos os lugares. Então, o futuro é digital. Então, Gemerson tá me dizendo que vai acabar com pesquisa presencial? Não, de maneira nenhuma. Eu adoro pesquisa presencial. Eu gosto de ir a campo, gosto de ver o pessoal trabalhando. Gosto também de fazer a pesquisa em campo. Eu tenho esse hábito de ter equipe na rua, mas também ir lá, sabe, com meu tablet, com meu celular e também captar, porque eu tenho a percepção, eu tenho um sentimento. Na rua, no olho a olho, você tem o sentimento, você tem a energia da pessoa que está falando com você, você sente ela lhe passando a informação precisa e segura. No digital, a gente tem uma barreira, que é você não tem um físico ali, você não tem um contato físico olho no olho, você não tem um cheiro, você não tem, sabe, o toque sabe, de sentir, às vezes, na porta de uma pessoa o cheirinho do café, sabe, sendo quadro, né, sendo feito na cozinha. A hora do almoço, você sente o cheirinho da comida. Oh, Então, assim, o que que acontece? Essa pesquisa é a melhor. Eu digo que é a melhor. Eu sempre falo, mas o futuro é digital e o digital, eu estou no digital. Eu iniciei esse projeto digital logo após 2014. Acabou 2014, eu já comecei, disse, vou trabalhar, vou me adiantar e já estou fazendo pesquisa digital. Tá bombando minha pesquisa digital, tá muito boa. As pessoas têm aderido com força, as pessoas têm gostado bastante, porque a gente aumenta a quantidade de perguntas, certo? Ela tem um cunho mais social do que político, muitas vezes, porque você vai mais a fundo sobre a religião, sobre os costumes, né? Numa pesquisa física, é difícil você colocar o tema de religião no meio, sabe? Saber quanto tempo o cara ele frequenta por semana ou por mês uma igreja, um culto, a missa, né? Ou, ou um centro espírita é difícil. Mas com o digital não, você consegue colocar mais perguntas e chegar a uma informação mais precisa, mais segura, assim. Mas dizer mais segura, mais robusta. Você consegue fazer mais perguntas com menos tempo. Porque o cara lê ali perguntas rápidas, perguntas objetivas, responde, você colhe isso. E outra coisa, o alcance é gigantesco. Então, eu já estou na era do digital. A gente tem ganhando muita força com o digital. Chegando em localidades. Poxa, eu fiz agora Pacifica, lá no Rio Grande do Norte. Fiz uma pesquisa o ano passado para Hudson Massal, o irmão de Pablo Massal. Cara muito engraçado, cara hum. bem diferente do cara. Lá em Goiás, a gente fizemos pesquisa em Pernambuco, fiz pesquisa em Pernambuco no final do ano eleitoral. Rapaz, e o alcance é gigantesco, cara. Gigantesco, assim. Vou dar um exemplo. A gente fez
uma pesquisa digital. E aí, segura a dica. Dentro do estado de Pernambuco, eu vou deixar aqui uma deixa no ar. Qual instituto que está fazendo pesquisa dentro do estado de Pernambuco e está indo até Fernando de Noronha? Fernando de Noronha é Pernambuco, pô. Lá o pessoal não vota? Não tem uma população lá? Estão indo de Fernando de Noronha? É, uma boa pergunta. Depois vocês analisem. E aí a gente fez uma pesquisa em dezembro, digital, e chegamos em Fernando de Noronha. Digital. Digital. Eu ia dizer, se fosse presencial, eu ia dizer, eu vou como pesquisador na próxima. Entendeu a jogada? Então, assim, uma pesquisa presencial, você tem que rodar no mínimo 60 a 70 municípios dentro do estado de Pernambuco. 84, 60, 90 municípios. Vamos colocar 90. São 184 municípios, vamos botar 90. 90 municípios. Aí o cara aqui, rodar aqui na área terrestre é muito fácil. Você pega um carro, bota aqui. E Noronha, alguém foi? Que aí o custo teria que ser muito maior. Entendeu? Então, assim, mas a digital, pô, eu cheguei em Noronha, cara. Então eu tive um percentual, aquela amostra que a gente conversou lá no começo. Eu tive uma amostra representativa da população que vive na ilha de Fernando Noronha, bastante significante. Então, a digital ela me dá essa possibilidade, entendeu? Então, eu tô na era digital, o digital é o futuro. Procurem ter conhecimento, a escalabilidade é maior, o quantitativo de pessoas que a gente aborda consegue ser maior, a velocidade da informação é melhor. Hoje é tudo em tempo real, a gente consegue coletar informação do entrevistado em tempo real. Então, cara, é dinamismo, é velocidade, é tecnologia, entendeu? É o que você precisa, sair do achismo para ir para o mundo da realidade. Eu sempre digo às pessoas que convivem comigo, existe dois mundos. Existe dois mundos. Existe o mundo real, existe o mundo da fantasia. Eu estou atento ao mundo real. O mundo real. A informação real. Precisa, seguro e rápido. E também tem o mundo da fantasia, que é aquele que muitas vezes a gente deixa ser seduzido. Perfeito. James, pra gente encerrar aqui, se você pudesse deixar uma mensagem aí para os pré-candidatos e gestores que tomam aquela decisão pela intuição, pelo achismo, o que é que você diria para essas pessoas? É simples. Quem toma decisão pelo achismo, na maioria das vezes, costumeiramente se dá mal. Rápido. O mundo real, o mundo da realidade. Se você tem informação, a probabilidade de você ter sucesso e êxito em tudo que você realiza é bem maior. É probabilidade, é estatística. Então, gestor, vou pegar meus 16 anos de estrada. Todo gestor que eu acompanhei nesses 16 anos de estrada que fazia uso contínuo de pesquisas, todos eles tiveram passagens pela política muito boas, muito índice de aprovações sempre extraordinários. Por quê? Não estavam baseados em informações da bolha ou do achismo, mas sim de fatos reais. Candidato, não saia candidato se antes você ter uma pesquisa. Não saia. Você vai perder seu tempo, seu dinheiro, sua energia, porque muitas vezes, na maioria das vezes, eu chego até a dizer que 100% das vezes você se dá mal. Então, eu nunca faço nada hoje sem pesquisar. Eu não compro um carro sem pesquisar antes. Eu não compro uma casa sem pesquisar antes. Eu não compro um terno sem saber que tipo de pano eu vou colocar. Eu não como nada assim antes de ter pelo menos noção. Eu sou alérgico a atum. Aí, se eu for comer um peixe, eu digo atum, eu tenho que fazer uma pesquisa antes. Senão, eu vou me dar mal. Então, saiam dessa mentalidade, dessa frequência de que aquilo que ouve, aquilo que a bolha diz, aquilo que os assessores dizem, falam, aquilo é a verdade. Não, a verdade não é o que eu acho, não é o que eu penso. É o que eu recebo de informação precisa e segura. Quem tem mandato, a mensagem fica.
sistematicamente realize pesquisa durante seu mandato. Não só pesquisa externa para avaliar o seu público, o seu eleitor, mas também interna. Porque muitas vezes você faz um trabalho excelente. Na rua você está bem aprovado, mas a sua assessoria é terrível. Ela mais desagrega do que agrega. Então você está esquecendo muitas vezes de fazer uma pesquisa interna e melhorar um ambiente de trabalho. O setor privado não faz nada sem pesquisa antes. É. Entendeu? Nada, absolutamente nada. Vacina da Covid era pesquisa. BioID é pesquisa de mercado. Crédito barato, crédito fácil, cartão de crédito. Cara, tem aí o roxinho. Aquilo foi uma pesquisa que foi feita, muito bem feita, e o cara identificou um público que ia aderir, comprar a ideia, consumir e transformar o cara no maior banco digital da América Latina. Então, fica o recado. Sem pesquisa é achismo. Muitos pagam caro e obtêm um resultado péssimo. Porque muitas vezes acha que, não, eu não vou investir em pesquisa, eu não vou gastar. Eu digo, pesquisa não é gasto, pesquisa é investimento. Pesquisa salva você de ter uma perca financeira maior. Pesquisa evita que você tenha um desgaste maior. Então, às vezes, quem está na política e faz o uso, eu podia citar, não vou citar, mas assim, a gente consegue perceber quem faz uso e quem não utiliza, e quem não faz uso, sabe? Procura um instituto sério, capacitado, pessoas que façam um trabalho decente, pessoas que você possa confiar e com certeza você vai ter o sucesso durante a sua trajetória política. Já vi muito candidato assim, o cara ser candidato, ter mandato, se reeleger e sair da política depois. E ele fez tudo isso baseado em pesquisa. Ele viu daquele momento ali, era o fim, hora de descansar, hora da aposentadoria da rede. Caiu fora. E também já vi aqueles, sabe, se transformarem como posso colocar aqui? Um, uma referência. Começou pequenininho, não sabia falar direito, não tinha um discurso, não tinha uma bandeira, não tinha ideologia, e ali foi fazendo uso da pesquisa, o pessoal foi poldando, lapidando, tratando aquela joia, e aí o camarada hoje se transformou numa pessoa espetacular. Por quê? Porque foi pautado em cima da informação precisa. Esse é o mercado que eu deixo para vocês. Pois é. E só para você entender um pouco o que James está falando, nada que a gente hoje consome, ele é feito no achismo. Até o show que você vai, seja do pagode, do forró, do axé, do rock, Isso. até para ter aquelas atrações. Naquele lugar, a Isso. empresa que ele contratou, ela fez uma pesquisa para saber se tinha público, qual seria o público e se o público gostaria que fosse ali. A própria inteligência artificial é uma pesquisa. Exatamente. Ela é um mecanismo de pesquisa. Exatamente. Entendeu? Eu tenho um sistema que eu alimento a minha inteligência artificial para avaliar as minhas pesquisas. Eu realizo as pesquisas e a minha inteligência artificial, ela faz ali, ela elabora informações dentro daquele conteúdo que foi pesquisado, dentro daqueles resultados. Mas como é que a gente alimenta ela? A gente alimenta ela a partir de pesquisa. E toda inteligência artificial ela é a pesquisa. Se é uma inteligência, pronto, muito comum hoje que o pessoal usa, a do WhatsApp. Então você vai alimentando as informações ali, ela vai pesquisando a forma que Caio pensa, a forma que Caio fala, entendeu? As informações que Caio retransmite para ela, alimenta ela e dali, daquele bojo, daquele filtro que ela faz daquelas informações, ela passa a ser Caio de forma virtual, entendeu? Exato. É também pesquisa, gente. É o futuro. O futuro é pesquisa digital e IA coladinho junto, inseparável. E aqui você vai encontrar na Nipes. Boa. James, pra gente encerrar aqui, eu sempre faço uma perguntinha para os nossos convidados. Nossa pergunta tema. Certo? Pra você na vida, nem tudo é política ou tudo é política? Então, eu tinha um professor que dizia que tudo era política, né?
Tem os filósofos que também diziam que, rapaz, foi uma pergunta, uma pergunta agora Isso é pesquisa. que me deixou. Não, tudo é política. Tudo é política. Tudo é política. A economia é política, o futebol é política, os relacionamentos também é política. Eu acredito que política é a forma de você se relacionar, sabe, da forma mais democrática possível. Política, a pesquisa também é política, a economia é política, o setor financeiro é política, tudo é política. Agora, a política do bom relacionamento, da boa convivência, sabe, do respeitar, do olhar para o próximo como a si mesmo, com o maior carinho e respeito do mundo, tratar todos da melhor forma possível, tudo é política, Caio. Fazendo aqui essa análise profunda e intelectual, realmente, tudo é política. Eu não tinha parado para pensar nisso, mas tudo realmente é política. Eu concordo, tudo é política. Perfeito. Então, Jamerson, queria agradecer. Eu agradeço. Queria agradecer por você estar aqui com a gente, esclarecendo, tirando a dúvida que eu tenho certeza que é de muita gente. A gente está vivendo nesse cenário de tanto instituto de pesquisa, as pessoas estão sendo bombardeadas. Tem instituto que às vezes fala assim, saiu pesquisa falando tal, foi de onde? Foi de instituto tal. Aí o cara olha para mim e fala, que instituto é esse? Assim, é tanto instituto que a gente, de fato, não sabe. E como ele disse, eu sei quem são dois diretores do instituto, você e o da Quest. Sim. Porque de fato falta essa necessidade de darem a cara, né? De se mostrar, se apresentarem. Isso. E eu acho que isso dá mais credibilidade ao seu instituto. Tira o mito, Exato. tira a cortina de fumaça e aparece para o público para esclarecer, para falar que é um assunto é uma profissão comum. Exato. E assim, as pessoas têm muito essa consciência de que pesquisa é para eleição. Não. Pesquisa está em tudo. Em tudo. E com muito mais investimento, com mais clareza, com mais objetividade, com mais como posso colocar, com mais precisão, sabe? Com mais presença, a palavra é essa, com mais presença. Na política, sabe? Agora que ela está começando a surgir também como um carro-chefe. Exemplo, você vai pegar 20 anos atrás, 25 anos atrás, o que era política? Era um carro de som, era uma bandeirinha, sabe? Era um adesivo. Era um comício. Era um showmício. Era. Entendeu? Hoje, quando a gente fala de política, é a pesquisa, é a rede social, é o impulsionamento, é o Instagram do cara, é o Facebook, é o movimento, né? É o evento que o cara faz na rua. Então, assim, isso mudou conforme o tempo. Ok? A pesquisa passou a sair do segmento empresarial, sabe? Do segmento privado e partiu para o segmento político. Isso me alegra muito. Por quê? Porque o político passou a ver que informação é algo extremamente importante. Saber com antecedência evita erros futuros. Saber tomar decisões baseado em informações reais, evita-se erros, desastres, custos, energia, tempo desnecessário, sabe? Exato. Então, isso me alegra muito. E assim, eu agradeço o convite, Caio, mais uma vez. Muito bom estar aqui. Estou aberto a outros convites. Gostaria muito de ter aqui um candidato. Eu queria um candidato aqui. Um candidato seria uma massa. Um candidato, um advogado eleitoral, um diretor de instituto, para a gente debater e falar de pesquisa, sabe, no dia a dia. E você que está nos assistindo, poder, sabe, conhecer um pouco mais, esclarecer a sua mente e depois você fazer seu exame de consciência, né? E entender de fato, isso vai ajudar muito. Ouvir, entender, conhecer e levar isso para o seu dia a dia, ok? Obrigado, Caio. Perfeito. Você que está nos assistindo, nos escutando, queria deixar aqui meu muito obrigado por ter chegado até aqui. Você que está nos assistindo, Renan, aqui mesmo? Vai ser. Então, esse aqui é nosso QR Code. Aponta a câmera para esse QR Code. Aqui você tem acesso a outros episódios que já tivemos aqui. Já tivemos aqui deputados, vereadores, prefeitos, ex-prefeitos, advogados, psicólogos. Então, assim, acesse aqui o QR Code, você vai ter acesso a todos os outros episódios. Jamerson,
Tem Instagram? Tenho, sim, é muito bom, é importante. Quer saber mais sobre a Naipes? Simples. @Naipes Consultoria. A gente tem também o site, né? www.naipesconsultoria.com. Mas lá no Instagram você vai ver tudo. A gente é uma empresa muito transparente, muito aberta. E isso, Caio, recentemente eu fiz uma pesquisa sobre o Instituto de Pernambuco e alguns institutos do país. E para você aí, em primeira informação, a gente, dentro dessa pesquisa que a gente realizou, e a gente a gente é um dos institutos, já falei que a gente está ali entre os maiores, entre os 20 maiores do Brasil. E no Nordeste, a gente é o instituto com maior referência, tanto nas redes sociais, como também nos veículos de mídia. Então, assim, vai lá, conhece um pouco mais, vai conhecer o nosso trabalho, vai conhecer o que é totem, vai conhecer o que é pesquisa digital, vai conhecer um pouco o que é pesquisa presencial, vai conhecer um pouco dos nossos trabalhos que a gente vem realizando, tudo que a gente faz, a gente mostra. A gente tem sempre essa política de mostrar todo o trabalho que a gente realiza para desmistificar, para tirar essa cortina de fumaça de que instituto de pesquisa tudo é vendedor de resultado, é Isso. tudo bandido, sabe? Faz tudo coisa errada. Não, a gente Tudo trabalha comprado. tudo comprado, não. A gente trabalha com seriedade, a gente trabalha com dinamismo, a gente não tem vínculo nenhum político, a gente não tem filiação partidária, a gente não tem agremiação partidária, a gente não tem preferência política e eleitoral. Não, eu não tenho preferência eleitoral, eu não tenho agremiação partidária, Nem ideológica. nem ideológica. Eu tenho um instituto que meu objetivo é buscar informação no maior tempo, no tempo mais rápido possível, com melhor precisão e com maior volume de pessoas a serem pesquisadas. Pronto, esse é o meu objetivo, esse é o meu foco e espero que você acesse, curta, compartilhe e siga a gente nas redes sociais. Perfeito. Então você que é empresário, quer fazer um curso, quer fazer um cursinho, quer fazer um evento, você que é pré-candidato, você que é gestor, é importantíssimo você ter aí acesso a informações precisas para melhorar o seu desempenho da sua empresa e atingir o público certo para que você tenha um melhor desempenho, para que sua gestão, se você for um gestor, você consiga acertar cada vez mais. Então, procura aí Naipes, o nosso querido Jamerson, Obrigado. que aí você vai, eu tenho certeza que você vai ter uma concepção melhor daquilo que você busca para o seu segmento, para a sua área. Então é isso. Jamerson, muito obrigado. Obrigado, Caio. Obrigado, Volte irmão. mais vezes aqui Volto sim. para a Foi um gente falar um prazer. pouco sobre eleição Prazer e é sobre nosso. outras coisas também Mano, da vida. nem tudo é política, né? Exatamente. Não, tudo é política mesmo. Valeu, gente. Até a próxima. Vamos embora.